Olá, trader, tudo bem? Bom, quero compartilhar com você, nesse vídeo, duas entradas que eu fiz no mercado de Forex. Uma no ouro e a outra entrada no dólar australiano. São setups e regras muito simples. E eu acredito nas regras simples. Eu acho que funciona melhor do que colocar muita complexidade. Uma linha tem que estar confluência com a outra, aí o outro tempo gráfico tem que confirmar. Eu vou na simplicidade. Mas eu tenho consciência que as minhas entradas vão ter acertos e erros. Eu não busco 100% de acerto. Eu busco algo que me dê um bom retorno, uma boa oportunidade. Aí eu controlo o meu risco e, no final, no longo prazo, tento sair positivo. E uma das formas que eu gosto de estar atuando é usando a média de 50 períodos. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu gosto muito dessa média, eu costumo chamar ela de a poderosa. E isso porque os traders internacionais, né, os gringos, eles olham muito a média de 50. É uma referência, assim como a de 200, só que num prazo mais curto. A média de 50, ela é a primeira linha de defesa de uma tendência maior. Então, eu percebo que a poderosa aqui está descendente e uso ela como uma região, uma zona de resistência. Ok? Beleza. Então, a gente observa que ela já havia sido testada antes, né? Vem aqui, ó, bate lá na M50 e começa uma queda maior. Aí volta a testar. Olha só, a gente teve até uma outra coisa que eu acho muito interessante de estar olhando, ó, são as divergências, e aqui uma divergência de alta, que levou até o objetivo da M50. Só que era resistência, eu queria estar trabalhando a favor da tendência nesse momento, e aí bateu lá e faz velas vermelhas confirmando, fazendo um pivôzinho de baixa. Faço minha entrada aqui e carrego. O meu objetivo era estar saindo depois de fazer uma nova mínima. E por quê? Porque em tendências de baixa, o que, que se espera? Que novas mínimas sejam formadas. O impulso deve levar o mercado a novas mínimas. E na alta, os impulsos devem levar o mercado a novas máximas, né? Então, aqui numa alta, impulso, correção, impulso, correção. Se está em alta, o próximo impulso tem que fazer uma nova alta. E foi exatamente esse o raciocínio. Fez nova mínima, eu estava posicionado, fiz o take aqui e fechei minha operação com bastante simplicidade. E qual era o meu stop? Bom, o meu stop era acima da região de resistência. Média descendente, isso é importante em mercados laterais. O preço ele tem a característica de romper média para cima e para baixo, então eu não gosto de usar as médias como ponto de suporte e resistência se o mercado está lateral. Beleza? Bom, então vamos agora para o segundo trade, que foi no dólar australiano. Deixa eu puxar ele aqui. Australian Dollar, 15 minutos, que é o tempo que eu tenho usado. Inclusive, essas duas operações eu mencionei no meu grupo gratuito do Telegram. Tá? Lá eu falo muito sobre o Forex, dou uma atenção especial para a parte macroeconômica. Eu acredito que o mercado de moedas tem tudo a ver com taxa de juros, com inflação, então o macro é bastante importante. Mas essas entradas foram entradas de day trade usando a parte técnica. Então, o dólar australiano, a gente está de novo com a poderosa, com a M50.
colocar aqui na tela. É M50. Inclusive, olha só que legal. Nessa queda, onde o preço veio antes? Ó, lá nela, né? Como uma região R, uma região de resistência. Beleza. Aí a gente tem a troca de polaridade. Tá? Vamos colocar aqui polaridade, tá? De P. E o dólar australiano sobe, aprecia, né? Em moedas é apreciar e não valorizar em relação ao dólar americano. E o que eu percebo? Opa, um, um afastamento, né, grande em relação à M50, que é a minha referência. Afastamento. Que é uma das condições para estar sobrecomprado. Uma das condições. Quando eu vou no IFR, no IFR de 6, gosto do IFR curto para os trades. Não gosto muito longo, não, porque dá entrada muito depois. Eu prefiro entrar num falso sinal do que entrar atrasado. Então, eu estou aqui no IFR, eu vejo que ele entra na área, ó, de sobrecompra, mas não é porque está na sobrecompra que eu vou vender. Esse é um detalhe. Tem muita gente que olha, o IFR está lá em cima, está sobrecomprado, ou o IFR está lá embaixo, está sobrevendido. Então, tem que cair. Então, é venda. Então, é compra. Não, a gente precisa que ele entre na região e aponte para baixo, saia da região. Aqui um detalhe, tá? Eu uso o IFR, a referência para sobrecomprado acima de 80 e a referência para sobrevendido abaixo de 20. Beleza? Então, o preço vai, se afasta da média, o IFR aponta para baixo. E uma coisa que eu considero muito importante, eu tenho uma confirmação quando eu vejo o padrão de preço. Formou-se um pivôzinho de baixa. Pode ser também uma figura, um padrão de candlestick que confirme essa leitura. E esse vai ser o gatilho de entrada. Bom, fiz minha entrada e como objetivo, claro, a M50 testando na volta. E foi exatamente aonde eu fiz a minha saída. Muitas vezes não bate certinho na média, não tem problema. A gente pode sair na região, ao preço se aproximar. Tá? Isso vai do trader. O segundo ponto eu não preciso ficar com stop, eu coloco stop aqui em cima, ó, em cima da máxima. Ou um stop de volatilidade que é um pouco acima da máxima, para dar, de repente, uma folga para o mercado. Ele faz um novo topo, depois vira. Então, eu deixo um pouco o mercado trabalhar e ajusto o meu risco no lote operado. A gente pode, então, ver o preço e dar nosso favor e ir ajustando ele para baixo. Tá? Isso é uma ideia. Posso fazer uma parcial e depois tentar levar o mais distante possível, perto da média, o saldo da posição. Ok? Então, está aí a nossa segunda entrada no Forex. E foi boa também hoje. Claro, tem dia que a gente vai errar, tem dia que a gente erra mais. Não tem esse negócio de acertar o tempo todo. Mercado, no trade, são acertos e erros. A vitória vem no controle do risco e muitas vezes eu vou fazer entradas que eu erro duas para pegar o movimento que eu quero. Isso é o nosso dia a dia, tá? Regra simples, aqui tem dois exemplos. Trades, eu fiz esses comentários, né, no nosso grupo gratuito do Telegram, com o dólar australiano sobrecomprado e o ouro testando a M50. Olha só, agora eu estou dentro do nosso grupo Carvão Forex, tá? Grupo gratuito, e fiz os comentários no momento da entrada. Não é um grupo de call, tá? É um grupo que eu compartilho a minha visão, as minhas análises, e às vezes eu dou ali esses pitacos.
O Gold respeitou a M50 como resistência e o dólar australiano sobrecomprado no 15 minutos, 10h45, depois das saídas aí perto de 1h20, até um pouco antes. Ok? É isso aí. Até o próximo vídeo.